Palavras do Senhor registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia ao seu lado, você pode acompanhar comigo esta leitura que farei no Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos meditar sobre este tema. Qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? E como introdução a esta discussão, a esta conversa, eu quero iniciar esta mensagem destacando duas frases. A primeira, do escriba que fez a pergunta a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos? E a segunda frase de Jesus, no final de sua resposta: não existe mandamento maior do que estes. Vejam, irmãos, a tradição rabínica registra 613 mandamentos extraídos da Torá, que são os livros da lei, o Pentateuco, 613 mandamentos extraídos da Torá. 365, que refere-se aí um por cada dia do ano, 365 dizem o que os homens não devem fazer, e 248, segundo a tradição, um para cada osso do nosso corpo, 248 mandamentos dizem o que os homens devem fazer. Jesus pegou todas as 613 regras e as resumiu em dois grandes mandamentos principais. Ele resumiu toda a lei e os profetas em uma palavra: amor. Isso tem um significado profundo para nós hoje, como teve naquele tempo e em todas as épocas da igreja cristã. Nos faz pensar sobre a nossa vida e nossos relacionamentos, sejam verticais ou horizontais. Por que isso é importante? Porque Jesus pegou toda a nossa vida, a totalidade da nossa existência neste mundo, e resumiu em duas frases. Ele escolheu duas, no meio das 316 leis, colocou estas duas no pedestal e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a mais importante de todas as leis. Cabe dizer aqui que era um costume
dos judeus naquela época, especialmente dos escribas, dos mestres da lei, discutirem em relação a tantas leis, a todo esse conjunto de leis, quais delas seriam as mais importantes em relação às demais. Então a pergunta deste escriba tem sentido dentro do comportamento normal daqueles homens letrados ou conhecedores da lei da época. E nós vamos analisar esse texto sob 3 ângulos. Quem pergunta, quem é que faz a pergunta? Em segundo lugar, a resposta que Jesus deu à pergunta feita. E em terceiro lugar, o resultado desta conversa. A pergunta do escriba, este é o primeiro ponto, é uma boa pergunta, mas veio de alguém que não conhecia a graça de Jesus. Lembre-se que esta é uma classe de judeus que tramava contra Jesus e queria matá-lo. Na maioria das vezes, suas perguntas eram armadilhas para condenar Jesus. Lembre-se também que os escribas eram mestres da lei, estudavam e zelavam pelo cumprimento rigoroso da lei. Guarde estas informações, porque no final do nosso texto vamos ouvi-lo, o escriba, novamente falando, respondendo a Jesus. O segundo aspecto que nós precisamos ver e falar é sobre a resposta de Jesus. De que maneira Jesus responde ao questionamento do escriba sobre qual é o principal de todos os mandamentos. Talvez desses 613, qual você escolheria como o principal de todos eles? Jesus respondeu ao escriba citando o que é conhecido como Shema, registrado lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema é a palavra hebraica que significa ouça. E o texto começa com essa expressão, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Este é o texto que está lá em Deuteronômio. Jesus está destacando este texto de Deuteronômio como um dos principais, ou o principal de todos os mandamentos, que é citado como Shema, uma espécie de declaração de fé do povo judeu. O Shema era escrito em tiras de papel e colocados em pequenas caixas de couro, chamadas filactérios, colocadas no antebraço e na testa, num esforço de cumprir literalmente a ordem dada, que está também registrada nas Escrituras: amarre-os como um sinal nos braços e prenda-as na testa, Deuteronômio 6, 8 e 9. Jesus destaca aqui que existe um Deus e que ele exige fidelidade de seu povo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu saber, conhecimento, com todas as suas forças. Portanto, não basta afirmar com palavras ou com rituais que amamos a Deus. Ele espera o nosso amor intenso. Por isso, Jesus relembra os termos em que este amor deve se manifestar. E eu não quero definir na essência, na totalidade, em detalhes, estas expressões. Um comentarista chegou a dizer o seguinte: não precisamos definir esses pontos ou esses itens, apenas compreender que nesses pontos Jesus está querendo dizer totalidade, o todo, com todo o teu ser. Mas Jesus vai destacando novamente cada item, dizendo: amar a Deus com todo o nosso coração. As pessoas podem fazer um show externo, e vemos muito isso. Um show aparente, que impressiona aqueles que assistem. Mas a questão é onde está o seu coração. Você realmente ama a Deus com todo o seu coração? Com a totalidade de seus sentimentos? Não podemos dizer que amamos a Deus e viver como se Ele não existisse. Segundo ponto que Jesus destaca: amar a Deus com toda a nossa alma. E pode dar a ideia de totalidade do ser. Quando digo que amo a Deus,
como reage o meu interior, todo o meu ser, há alegria, há satisfação, há choro. Os olhos dos cristãos estão sempre úmidos, seja de alegria, um choro feliz, ou seja de tristeza, um choro triste, mas os nossos olhos estão sempre úmidos, porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, vivo, Criador, e isto nos emociona, coloca toda a nossa alma, todo o nosso ser diante dele. Eu amo a Deus de tal maneira que não ficam espaços vazios em minha alma. Diz mais o Senhor Jesus, amar a Deus com todo o nosso entendimento. O nosso cérebro está envolvido no amor a Deus. Não é um amor declarado por uma mente vazia, mas que medita sobre Deus e toma a decisão consciente de amá-lo. Eu não amo a Deus porque alguém disse, porque o pastor disse que eu tenho que amá-lo, mas por causa do entendimento que tenho de quem Ele é e do que Ele fez por mim. Vai mais além, Jesus dizendo que amar a Deus também com toda a nossa força. O nosso amor ao Senhor não deve ser apenas com palavras, mas com o nosso corpo, as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos, são todos direcionados para este amor a Deus. Eu o sirvo com todo o meu ser e uso tudo que sou e tudo que tenho para expressar este amor a Deus. Vejam bem, meus irmãos, certo pregador disse em seu sermão: Deus nos ama com tudo o que tem. Com o que há de mais precioso, Ele nos amou, entregando até mesmo seu único filho para morrer por causa de mim e de você, porque Ele me amou com tudo de mais precioso que Ele tem. E aí então o pregador diz: devemos amá-lo da mesma maneira. E essa sequência acumulativa, coração, alma, mente, força, refere-se a um amor elevado, ao seu mais alto grau, com todo o nosso ser, se você quer resumir todos esses pontos. Um amor elevado, com todo o nosso ser, para Deus. Mas Jesus não fica apenas nesta primeira resposta do amor a Deus acima de todas as coisas como mandamento principal. Ele coloca um segundo mandamento paralelo, semelhante a este primeiro, e ele amplia para um segundo mandamento semelhante, como eu disse, que ele diz no verso 31, citando também o Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, você encontra esta citação de Jesus, em que ele diz: ame seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mandamento tanto quanto difícil para a sociedade moderna, para os homens da modernidade e até mesmo para nós cristãos que convivemos, que temos uma experiência de convivência juntos, como comunidade, como igreja de Cristo, que tem como ensinamento de Jesus o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Este texto, se você observar, ele é apenas uma simples observação do comportamento humano. As pessoas cuidam de si mesmas. Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós certamente nos amamos. Gostamos de nós mesmos, por isso cuidamos da nossa saúde, do nosso bem-estar, queremos estar muito bem em todas as circunstâncias. Quando oramos para Deus, nós pedimos para Deus nos dar a nós, a mim, algo especial, algo bom, tirar de mim as minhas dificuldades, os meus problemas, para que eu viva uma vida feliz, alegre, satisfeita. Deus quer que você faça o mesmo com o seu próximo. Cuide dele da maneira que você cuida
de você. E a questão do próximo, Jesus já definiu, né? Lá em Lucas você encontra a parábola do bom samaritano, onde Jesus já disse claramente quem é o meu próximo. Não é seletivo, eu não escolho o meu próximo. São todas as pessoas que estão ao meu redor, sejam próximas ou um pouco mais distantes, estas são as pessoas consideradas o meu próximo. Como temos amado o nosso próximo? As nossas amarguras, ressentimentos pelas pessoas que nos cercam, inimizades duradouras, inimizades não resolvidas. Jesus disse que é bom amar o outro com o mesmo amor que amamos a nós mesmos. Há um exemplo, e eu acho que pode nos ajudar bastante a compreender essa questão do amor altruísta, o amor que se entrega pelo outro, o amor que olha e se preocupa com o outro, com o próximo. Conta-nos a história que na Inglaterra do século XVI, Oliver Cromwell, um líder, ditador na época, ordenou que um soldado fosse morto por seus crimes, assim que tocasse o sino da noite. Mas naquela noite nenhum som veio do campanário. E a jovem que se casaria com o condenado subira na torre e se agarrou, ela subiu na torre e se agarrou ao badalo do sino para impedir que ele tocasse. E antes que Cromwell a condenasse por suas ações, ela apenas chorou e mostrou-lhes as suas feridas. Cromwell ficou impressionado e disse: "O seu noivo está vivo por causa do seu sacrifício. Ele não será morto." Talvez esse seja um exemplo de entrega pelo outro. Aquela mulher preferiu passar pelas dores, quem sabe até mesmo morrer agarrada ao badalo do sino, para que ele não tocasse, e assim evitaria que o seu amado fosse morto. Nós precisamos aprender a amar a Deus com todo o coração, alma, mente, força, e amar o próximo como a nós mesmos. Isso mudaria a igreja, mudaria as famílias, mudaria o mundo. É um aprendizado, é decisão. O amor a Deus em primeiro plano talvez facilite, porque ele trabalha o nosso coração em relação a todos os nossos demais comportamentos. Quem sabe precisemos aprender este amor. Veja o resultado desta conversa de Jesus com aquele escriba que fez a pergunta. No verso 32, o mestre da lei concorda e repete o resumo feito por Jesus, baseado lá em Deuteronômio 6 e Levítico 19, e acrescenta uma frase: "E isso é melhor que sacrifícios", disse o escriba para Jesus. Eu concordo com o que o Senhor disse. Amar a Deus e amar o próximo são muito importantes e é extremamente necessário, muito melhor do que sacrifícios. Vejam que ele começa a compreender o que Jesus estava dizendo. E, meus irmãos, no Antigo Testamento, o povo de Deus oferecia sacrifícios, mas seus corações estavam longe dele. Eles não amavam a Deus, amavam a religiosidade, seus rituais. E eles eram permanentemente questionados por Deus através dos profetas: "Afasta de mim estes cultos superficiais, porque vocês colocam os sacrifícios no templo, mas o coração não está perto de mim. O coração está distante de mim. Um povo que adora a religiosidade, mas não ama a Deus em essência." Isso mostra que é possível amar a religiosidade, mas não amar a Deus e não amar o próximo. É possível falar de Deus como um debate teológico que muitos gostam, mas não perceber a presença real do objeto do debate. Falar de Deus e não com Deus é o que muitas vezes as pessoas fazem e acham que estão corretos. Falam sobre Deus. Discutem a teologia sobre Deus,
mas não falam com Deus, não amam a Deus. Quanto ao próximo, nos alegramos por pertencermos à igreja, mas não amamos o irmão segundo a instrução de Jesus, como a nós mesmos. Não é fácil agir assim. E é por isso que precisamos de Cristo, do Espírito Santo nos ajudando. Jesus respondeu ao escriba: você não está longe do reino de Deus. E eu pedi para você guardar aquela informação inicial, quando eu falei a respeito da pergunta e de quem é que estava perguntando, um homem letrado, um estudioso da lei, um homem que passava o seu dia, todos os dias, horas e horas, estudando, meditando e rigidamente cumprindo e querendo fazer cumprir a lei de Deus. E Jesus lhe diz: você não está longe do reino de Deus. É interessante porque você ainda não está no reino de Deus, disse Jesus. Você ainda não está no reino de Deus, você está próximo. É necessário, talvez, você meditar mais, encontrar-se mais com este caminho. Você está no caminho certo, mas ainda não alcançou. Ele adorava falar de teologia, ele gostava de falar sobre leis, mas não havia chegado ao ponto essencial. Portanto, você pode estar perto do reino de Deus, pode estar no meio daqueles que estão no reino de Deus, mas pode não estar no reino de Deus, porque não se rendeu ao domínio de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo em sua vida, para então amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas como o principal dos mandamentos e amar ao próximo como a si mesmo. Concluindo esta palavra, meu irmão, como um desafio que fica para nós nesta manhã de culto, neste tempo de reflexão, a importância deste destaque de Jesus a respeito do mandamento principal de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Se eu quero cumprir estes mandamentos, isto custará algo. Se quero amar a Deus com todo o meu coração, alma, mente e força, significa colocar a sua vontade acima da minha. A sua vontade, a vontade de Deus acima da minha. Isto é, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo, também tem um custo. Talvez eu tenha que sacrificar algo que eu acho que eu preciso para atender às necessidades de um irmão, de um próximo. Talvez eu tenha que passar um tempo com ele, ajudá-lo, orientá-lo, caminhar com ele. Perguntaria: como está o seu amor por Deus? Que tipo de amor você tem expressado por Deus? Há algum outro amor que supera e vem antes dele em sua vida? E o seu amor pelos outros, pelo próximo, é da maneira que deveria ser? Se queremos, meus irmãos, agradar ao Senhor e cumprir o mandamento essencial, destacado entre os mais de 600 mandamentos encontrados nas leis de Deus, existem duas coisas necessárias: amar a Deus, amar o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras do Senhor para o teu coração nesta manhã. Que Ele nos ensine e nos ajude no apoio, pelo poder do Espírito Santo, a cumprirmos estes mandamentos essenciais para a vida, para a existência da humanidade e também para a vida da comunidade de Cristo Jesus. Eu quero te convidar, ao encerrarmos esta mensagem,